Olá, se você não me conhece, o meu nome é Gabriel Ávila, eu sou advogado trabalhista e também especialista em direito tributário e se inicia aqui mais um vídeo dessa série chamada Direto da Fonte, produzida pelo Portal Contábeis. Hoje eu estou aqui em Curitiba, num quarto de hotel, me preparando para uma audiência trabalhista e fui tomar café da manhã e vi várias pessoas, várias famílias de férias. E por isso eu resolvi falar um pouquinho desse tema, mas do ponto de vista trabalhista, para vocês, sobre férias, né? Todo trabalhador, isso está previsto na Constituição Brasileira, ali no artigo 7º, tem direito a 30 dias por ano de descanso remunerado. Mas primeiro você deve trabalhar 12 meses, para só então, nos 12 meses seguintes, gozar das suas férias. Existem empresas que fazem acordos coletivos ou prevêem nas suas políticas a possibilidade de antecipação de férias. Eu não vou falar sobre isso, vou falar sobre regras gerais, né? Então, como eu disse, são 30 dias, é um mês por ano que você tem de descanso. A gente sabe que nem todo mundo gosta de tirar um longo período de férias. Muitas vezes as pessoas preferem partir suas férias em 2 ou em mais períodos para que possam ficar com a família, fazer viagens. Quem tem filho às vezes prefere tirar uma parte em janeiro e outra parte em julho, mas existem regras que estabelecem de que forma essa divisão de férias pode ser feita. Até 2017, a regra era uma. Desde 2017, com a reforma trabalhista, e quase todo vídeo trabalhista que eu faço aqui, eu faço essa ressalva, que desde 2017 as coisas mudaram. Mas desde 2017, o empregado pode, aliás, o empregado e a empresa, em comum acordo, podem dividir as férias em 3 períodos. Tá? Então, as férias são um direito adquirido, mas a divisão das férias em mais de um período não são um direito puro e simples do trabalhador. Precisa haver um acordo entre empresa e empregado. Tá? Então, as férias poderão ser usufruídas até em 3 períodos, conforme diz a lei, mas um deles não pode ser inferior a 14 dias, e os demais não podem ser inferiores a 5 dias cada um. Então, eu não posso dividir 10, 10, 10. Eu preciso que um não seja inferior a 14 e os demais não sejam inferior a 5 dias. Tá? Então, embora não seja obrigatório fazer uma formalização desse comum acordo, que é uma coisa que eu ressaltei, é importante que isso esteja anotado bonitinho no aviso de férias do funcionário, para que a existência desse comum acordo da ciência seja comprovada. Então, se eu tenho que dividir uma no mínimo 14 dias e os outros períodos no mínimo 5, como é que eu posso fazer, né? Então, você pode fazer uma divisão em 2 períodos, um de 14, um de 16 ou 2 de 15. Eu posso dividir em 3 períodos, então 14, 8 e 8. Eu posso dividir também 14, 11 em 5, mas existe uma outra previsão, uma outra possibilidade que muita gente faz, que é o abono pecuniário de uma parte das férias. Resumindo, a possibilidade de você vender uma parte das suas férias. Então, muita gente sabe que 1/3 do seu período de férias pode ser vendido. Então, você pode não gozar de 10 dias desses 30 e recebê-los em valor. Então, nessa possibilidade, o que você poderia fazer? Gozar os outros 20 de maneira direta, ou, se você quiser dividir, é importante lembrar que eu preciso que um período seja de no mínimo 14 dias. Então, se eu vendi 10, ou eu vou tirar 20 direto, ou eu vou tirar 14 e 6, ou 15 e 5, porque um outro período não pode ser inferior a 5 dias corridos. Uma outra coisa importante também, que isso está previsto na Constituição, é que o valor pago a título de férias, ele tem um adicional de 1/3 na remuneração. Então, se o seu salário é de R$1.000, a remuneração das suas férias dos 30 dias será de R$1.300. Mas se você partir suas férias em diferentes períodos, a remuneração será conforme o gozo. Então, se agora, no mês de julho, eu tirar 15 dias de férias, eu vou receber metade
do meu salário acrescido desses 30%. Tá? Desse terço adicional, na verdade, não é 30%, é um terço. Então, 33,33%. Então, isso é um direito previsto constitucionalmente, tá bom? Então, uma outra questão importante também é que as férias, elas não podem ser iniciadas 2 dias antes de um feriado ou do descanso semanal remunerado. Então, por via de regra, a gente considera o descanso semanal remunerado o domingo, né? Mas tem gente que tem o descanso semanal remunerado em outra data como padrão, com exceção de um domingo, pelo menos, que deve ser folgado por mês. Mas por padrão, vamos considerar domingo. Então, se você tem a folga sempre de domingo, ou se você trabalha de segunda a sexta-feira e o seu descanso remunerado é o final de semana, então nos 2 dias que antecedem o final de semana, você não pode começar as suas férias. Então, férias normalmente não começam nem na quinta e nem na sexta-feira. Isso é uma previsão também que veio com a reforma trabalhista. Então, você precisa começar suas férias de segunda a quarta, se o seu descanso semanal remunerado cai no sábado, por exemplo. Se só cai no domingo, então é na sexta-feira que você não pode começar as suas férias. Se o seu descanso semanal remunerado é em outra data como padrão, você não pode, então, começar nos 2 dias que antecedem o seu descanso semanal remunerado e nem a um feriado local ou feriado nacional, tá? E, para fechar, o último ponto relevante sobre as férias, estou batendo aqui desde o princípio, que são 30 dias de férias. Sim, via de regra, são 30 dias de férias por ano a serem gozados no ano seguinte ao primeiro ano de trabalho. Mas, isso se você não tiver faltas injustificadas, tá? Ou se o seu colaborador não tiver faltas injustificadas. Se ele tiver até 5 faltas sem justificativa por ano, ele tem 30 dias de férias. Se ele tiver de 6 a 14 faltas não justificadas por ano, ele perde 6 dias de férias, então ele vai ter 24 dias de férias. Se ele tiver de 15 a 23 faltas injustificadas, ele vai ter só 18 dias de férias. E se ele tiver 24 a 32 faltas injustificadas, ele tem 12. Se ele tiver mais de 32, ou seja, se ele faltou mais de um mês e 2 dias, ou mais de um mês e um dia, dependendo do mês, ele não terá mais direito às férias. Não precisam ser faltas todas seguidas, podem ser faltas no decorrer dos 12 meses. E aí tem outras questões também envolvendo essas faltas injustificadas, né? O que é uma falta não justificada? Uma falta que ela não foi abonada. Então, você pode considerar uma falta injustificada um pai que não pôde comparecer ao trabalho para acompanhar o filho no médico. Depende, porque na legislação tem ali uma previsão de que 2 vezes por ano você pode se ausentar do trabalho para acompanhar seu filho em médico. Ah, mas e nas outras vezes? Meu filho ficou doente por mais de 2 dias. O que eu faço? Você vai ter faltas que elas não serão abonadas e que, para esse fim, elas vão ser consideradas faltas injustificadas. Ou seja, o seu empregador ou você da empresa poderá fazer o desconto do salário dessas faltas injustificadas, que na verdade elas têm justificativa, mas que elas não são suficientes para o abono. Mas, e para essa finalidade aqui de férias, essas também serão consideradas faltas injustificadas. Ah, mas essas faltas que eu tive aqui para acompanhar o filho, elas podem resultar numa demissão por justa causa, por dessídia ou por outro motivo? Aí a gente tem que tomar muito cuidado em analisar cada caso concreto, porque a falta ela foi justificada, ela tem uma motivação, mas que do ponto de vista trabalhista ela é injustificada. Ou seja, ela não foi abonada, você vai sofrer o desconto enquanto empregado, você vai sofrer o desconto nas suas férias, mas isso certamente não poderá ser considerado um motivo de demissão por justa causa. Existem uma série de outras hipóteses em que, mesmo apresentando alguma justificativa, essa não é uma justificativa legal para abonar sua falta ou para compensar aqui nas suas férias. Então, a gente precisa analisar, no caso a caso, de que tipo de falta a gente está falando, tá? Mas, em linhas gerais, é isso. Estou aqui no hotel, não estou de férias. Se você está de férias, aproveite suas férias. Mas se não, estão aqui alguns pensamentos,
falamos um pouquinho de férias do ponto de vista trabalhista. É isso e vamos em frente.